Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um pequeno vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a estrutura de um artigo que eu publiquei. Esse artigo eu fiz no ano de 2021 e ele faz parte de uma coletânea de textos produzidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse artigo eu trabalhei a minha ideia do mestrado. Lembra que eu falei na aula anterior, nas aulas anteriores, que eu comecei o mestrado com uma ideia, mas ao longo do curso eu percebi que eu não teria fontes suficientes para abordar numa dissertação. Uma dissertação, como sabem, é algo mais profundo. Então, como eu não tinha fonte suficiente, eu acabei mudando de ideia ao longo do curso. Porém, aquela ideia inicial do projeto de pesquisa, aquela ideia que eu tinha para desenvolver ao longo do curso, eu transformei em um artigo e publiquei nesse livro chamado História dos Sertões, Sujeitos e Espaços. Então vou mostrar aqui um pouco sobre a estrutura desse texto que eu fiz e é um texto muito lindo, feito com muito orgulho. Vou te mostrar aqui para que você entenda que não é um bicho de sete cabeças escrever um texto acadêmico. E quem sabe um dia você consegue fazer um texto aí, um artigo, que possa compor até um livro. E isso aqui enriqueceu muito o meu currículo enquanto currículo Lattes, né? Enquanto pesquisador da história. Vamos lá. A página do artigo é a página 323. O artigo chama-se Entre Rupturas e Continuidades no Agreste, o povoado Bananeiras e seus sujeitos no processo de transição à vila em 1984. Esse artigo ele não precisava de resumo, tá? O resumo já começa na introdução. Na introdução ele faz uma contextualização histórica. Eu tento localizar geograficamente e historicamente o povoado Bananeiras. E após essa localização geográfica, eu tento também fazer um apanhado histórico sobre a chegada dos primeiros moradores, a origem das famílias, de onde eram, essa construção familiar. Falo também aqui no comecinho sobre a origem do nome do povoado. Então, primeiro, você começa um artigo contextualizando historicamente e geograficamente o seu objeto de pesquisa, porque isso é importante para que o leitor possa conhecer um pouco daquele objeto que você vai pesquisar, ou que vai detalhar ao longo do texto. Então, primeiramente, se você vai falar sobre tipo preconceito linguístico, tenta localizar geograficamente onde esse preconceito linguístico acontece e historicamente o que é como essa região se formou, quais as famílias que moraram lá. Então fazer um processo de apresentação para que o leitor conheça um pouco desse seu objeto de pesquisa. Porque aí, imagina uma pessoa que é de outro estado ou é de outro país e vai pegar o seu texto pela primeira vez e não conhece nada dessa região, essa pessoa vai formando na mente, vai formando em sua mente uma visão sobre o objeto que você se propôs a escrever sobre ele. Então eu vou descer um pouco mais aqui. Na introdução também eu cito algumas leis, como tipo a lei que favoreceu a transição de povoado para a condição de vila. Mais adiante, ao longo do texto, eu vou sempre fundamentando com autores, vejam bem aqui. Isso é importante porque o texto ele não é uma produção da minha cabeça. Em parte é, mas eu não posso falar por achismo. Eu não posso falar sem ter uma referência que confirme que aquilo que eu estou dizendo, de fato, aconteceu. Pronto, até aqui é a introdução. Essa parte aqui. Nesse sentido, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Eu tento contextualizar. Eu contextualizo aqui falando sobre o contexto que eu fiz a pesquisa, que foi no contexto de 2021, em que eu entrevistei algumas pessoas, mas essa entrevista não foi presencial devido aos impactos da pandemia
da Covid-19. Como sabemos aí, no ano 2021, a gente estava com essa dificuldade de sair de casa, de ter contato com idosos que poderiam contribuir. E essa pesquisa eu realizei de modo virtual, então está aqui a metodologia que eu utilizei. E essa metodologia, ela foi realizada da seguinte forma: eu elaborei formulários e enviei pelo WhatsApp, ou também eu consegui o contato de alguns idosos ou seus familiares e eu enviei um áudio explicando quais as perguntas que eu queria resposta. E a pessoa me respondeu em forma de áudio também, geralmente escrevia ou não, e essa pessoa me explicava o que ela sabia sobre essa comunidade. E aí eu comecei a transcrever a entrevista. Então, isso também é história oral, em que eu pude pegar um áudio e transcrever, digitei no computador e transformei em texto. Então, aquilo que antes era apenas oralidade, era apenas memória, era apenas lembrança de um tempo antigo, tornaram-se agora um documento historiográfico. Nesse contexto, eu posso dizer também aqui, deixa eu ver se eu consigo explicar. Ah, não, mas tudo bem. Aqui o áudio do WhatsApp que eu recebi das pessoas e o formulário que eu encaminhei para que as pessoas pudessem responder. Outro campo aqui da pesquisa é uma seção em que eu falo dessa noção de pertencimento. Como é que o sujeito de Bananeira se identificava? Como é que ele se reconhecia no ano de 1984? Nesse mesmo ano, em âmbito mais amplo, o Brasil vivenciava toda aquela efervescência do movimento de Bretejar, as greves do ABC, o fim do regime militar que estava decaindo. Mas aqui na comunidade as pessoas pouco percebiam essas mudanças estruturais. Apenas viviam suas vidas, trabalhavam na agricultura e assim sucessivamente. Temos aqui também uma citação, e eu vou aqui usando para contextualizar tudo aquilo que eu quero dizer. E ao longo do texto eu vou sempre amparando as minhas falas. Isso é muito importante porque você não pode falar de modo aleatório ou sem essa referência. Bom, de todo modo, qual era o problema da pesquisa? Eu queria entender qual era a perspectiva do sujeito de Bananeiras quando houve essa transição para a vila. Se o sujeito de Bananeiras ele participou ativamente no processo de efetivação de elevação do povoado para a condição de vila. E ao longo da pesquisa eu pude identificar, claro que eu tinha a minha hipótese, né? Mas eu pude identificar que essa transição para a condição de vila não foi algo realizado através do apelo popular, mas sim algo realizado através da imposição política de terceiros. E mais uma sessão em que eu analiso aqui a perspectiva do sujeito histórico da comunidade, em que essa transição ela foi praticamente uma união entre útil e agradável, ou seja, é uma situação em que ela estava, de um lado, havia a comemoração de 50 anos da igreja local, da construção da igreja local, e de outro lado havia então um interesse da comunidade, da população que fazia parte da igreja em trazer essa urbanização, entre aspas, né? De outro lado, bom, então essa efetivação para a transição da comunidade para a condição de vila foi algo idealizado por terceiros, né? Então eu demonstrei aqui ao longo do texto a minha metodologia, em que eu fiz um questionário com 8 perguntas e enviei para alguns moradores da comunidade. Esse formulário ele foi enviado pelo WhatsApp, era um formulário feito no Google Forms. Então, primeiro eu questionei a pessoa, o seu nome completo, em que ano essa pessoa nasceu, se essa pessoa morava há quantos anos em Bananeiras, qual era a profissão, qual era a sua profissão nos anos de 84, perdão, como era a sua vida e como era a vida na comunidade nos anos 80. No ano de 84 foi um ano em que a comunidade bananeirense passou a ser vila. O senhor ou a senhora recorda desse acontecimento? Recorda de alguma mudança na comunidade quando houve a transformação em vila?
A transformação da comunidade em vila causou alguma mudança na sua vida? E aí as pessoas foram respondendo. Primeiro eu entrevistei, deixa eu ver, foram 4 pessoas que participaram da entrevista: seu Francisco, Dona Josefa, Antonina e Maria Magalhães, Maria Alves Magalhães. Cada um deles teve a possibilidade de falar um pouco da sua vida pessoal. E aí eu fui descrevendo, eles responderam o questionário, me mandaram também um áudio que eu pude transcrever com as informações que eram necessárias para essa produção. Com isso, eu pude comparar 4 perspectivas, ou seja, quatro visões de mundo que eles tinham, e pude, por fim, comparar aquilo que eles pensavam e como que eles perceberam essa mudança. Ou seja, cada sujeito tinha uma perspectiva diferente sobre essa transição. É importante lembrar que, mesmo o fato acontecendo na comunidade, mesmo tendo esse impacto na vida social, não foi algo que teve muita mudança, não foi algo que mudou, porque o agricultor continuava sendo agricultor, a dona de casa continuou sendo dona de casa, a pessoa que estudava continuou estudando normalmente, o cortador de cana continuou cortando cana, mas algumas mudanças aconteceram, como por exemplo a chegada de um posto telefônico, a chegada do calçamento, a implantação do sistema de saneamento. Então algumas coisas mudaram para a população, mas não foram em larga escala a ponto de da comunidade toda ficar satisfeita porque teve essa mudança. Enfim, aconteceram alguns ganhos, sim, efetivamente, como a moradora fala aqui, que foi a criação de um CEP, pois não havia. Mas é importante detalhar ao longo do texto como que cada sujeito percebeu essa mudança. Outro aspecto aqui, né, importante lembrar, é que muitos ressaltavam que a comunidade era mais tranquila antes. Era algo mais voltado para o interior. Por fim, as considerações finais, em que eu falo sobre a perspectiva do camponês, do agricultor, sobre essa mudança, que na vida do agricultor não mudou nada, continuaram trabalhando, continuaram vivendo a sua vida normalmente. E por fim, as referências bibliográficas que enfatizaram todo o meu texto. Então, se está no texto, tem que estar aqui na referência. De todo modo, era isso que eu queria mostrar, um pouco do meu artigo. Espero que você tenha entendido como fazer o seu artigo e vá também aí ampliando as possibilidades para que você consiga produzir com qualidade, né? Então, a minha ideia e a minha intenção é essa. No próximo vídeo falarei um pouco sobre o meu TCC. Então, espero que tenha gostado dessa aula. Obrigado pela preferência e pela paciência ao me ver falando sobre o meu texto. Então está aqui: entre rupturas e continuidades no Agreste, o povoado Bananeiras e seus sujeitos no processo de transição à vila em 1984. Agradeço e até mais.